Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Como vocês viram pelo título do vídeo, vou falar um pouco sobre umas coisas que eu faria diferente se eu tivesse menos de 20 anos. Eu separei aqui 5 coisas diferentes que eu gostaria de fazer diferente se eu voltasse no tempo, se eu pudesse voltar. E eu queria passar essas ideias para vocês e caso possa ajudar alguém, ficarei muito feliz. Para começar, eu tenho 24 anos, eu já sou formado na faculdade, sou pai, sou casado e eu acho que eu já tenho alguma certa experiência, eu passei por esse período há pouco tempo e eu já tenho algumas ideias que eu gostaria de fazer diferente. Primeiro de tudo, que eu acho que a gente falha muito nessa idade, antes dos 20 anos, que a gente acha que conhece o mundo, mas a gente não conhece nem a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Acho que isso é uma coisa muito importante para todos nós, que eu só fui me conhecer verdadeiramente quando já tinha acabado a faculdade, e até hoje eu não posso falar que eu me conheço 100%. Todos os dias eu tento me conhecer cada vez mais. E na minha opinião, na minha visão de mundo, a gente buscar conhecimento sobre nós mesmos, saber o que a gente gosta, quem nós somos, quais são os nossos defeitos, como a gente pode melhorar como ser humano, é um ponto muito importante para o nosso desenvolvimento. Para a gente saber o que está faltando na nossa vida, o que a gente precisa melhorar, como a gente está comportando com outras pessoas. E é impossível você saber o que outra pessoa quer, o que outra pessoa está pensando, o que o mundo espera de você, se você nem mesmo você sabe, se nem mesmo você se conhece. Como você quer conhecer outras coisas além disso? A pessoa que mais vai conhecer você no mundo inteiro é você mesmo. Não tem ninguém melhor para te descrever do que você mesmo. E muitas vezes a gente fica pensando muito no outro, pensa em outras coisas, pensa em objetos, fica pensando em qual carro a gente gostaria, qual casa, a pessoa que a gente gosta, mas a gente não pensa em quem nós somos, por que nós fazemos o que nós fazemos, por que nós tomamos certas atitudes ao longo da nossa vida, o que nos motivou a ter essas atitudes, qual a influência de outras pessoas naquilo que nós fazemos. É por isso que nós temos que tentar nos conhecer o máximo possível, tirar um tempo sempre, todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que as pessoas nos falam, as coisas que nós mesmos falamos, e tentar observar o porquê disso, como isso nos atingiu, o que nós aprendemos com isso. Porque só assim você consegue evoluir como ser humano. Quando você se conhece, essa já é uma ideia milenar. Platão já dizia isso, na verdade Sócrates, mas Sócrates não escreveu nenhum livro, então nós podemos ler isso nas obras de Platão. Conheça-te a ti mesmo, é um conceito já muito debatido. E para mim essa é a origem de qualquer conhecimento que você pode ter, qualquer melhoria que você pode fazer na sua vida. Porque se você não se conhece, você não sabe quais são os seus defeitos, como você pode evoluir? É por aí que a gente tem que iniciar. O segundo ponto seria sobre nossas amizades e os ambientes que nós estamos, o ambiente que nos cerca. Essas coisas têm um poder de nos influenciar muito maior do que a gente acredita que tem. E quando assim eu falo as amizades principalmente, mas o ambiente também, ele influencia. O lugar que a gente vive, o lugar que a gente sempre está, ele vai nos moldar, nós que gostando disso ou não. Então, um exemplo que eu gosto de usar é que se você tem um grupo de 9 amigos e todos eles são fumantes, a chance de você ser o 10º é de quase 100%. É muito grande, porque se eu te falasse de uma pessoa que tem 9 amigos fumantes, você com certeza falaria
que ela é um fumante também. É porque os nossos valores, as nossas atitudes, elas refletem as pessoas que estão à nossa volta. É muito difícil, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil você ser muito diferente das principais pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você mais convive. Então, se todos os seus amigos são ricos, provavelmente você também é rico. Se todos os seus amigos são usuários de droga, com certeza você também vai ser. Se todos os seus amigos passam o dia todo no bar, você também passa, porque em que outro lugar você encontraria eles? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades, pois elas estão nos influenciando, mesmo que nós achemos que não estão. Então a gente tem que cercar daquele tipo de pessoa que, eu não estou falando que só a pessoa que já é o que você quer ser, mas pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, de onde querem chegar. Então, por exemplo, se você quer ser um empresário, quer ficar muito rico, ter uma família feliz, etc. Esses os clichês de sempre. O que adianta você andar com pessoas que só falam de ir para balada? Você acha que isso vai te deixar mais próximo de alcançar o seu objetivo? É porque fica difícil quando você tem algumas ideias de você falar sobre isso com pessoas que não pensam nesse mesmo contexto que você. E a questão do ambiente, hoje, ela é muito mais relevante do que jamais foi. Porque quando nós olhamos as redes sociais, que é onde nós passamos grande parte do nosso dia, lá também nós somos influenciados a todo momento. Então, as pessoas que você segue nas redes sociais, os vídeos que você vê, os textos que você lê, todo o conteúdo que você está consumindo nas redes sociais estão te influenciando. Então, se os influenciadores que você está vendo, eles não têm esse nome à toa de influenciadores. Se todo o conteúdo que você vê não condiz com a pessoa que você quer se tornar, você está acompanhando o conteúdo errado. Se você só vê apostas, mulher do job, vê pessoas que vão para balada, você vai se tornar esse tipo de pessoa. Porque nós passamos diariamente mais tempo nas redes sociais do que com pessoas ao nosso redor. Então as pessoas, as amizades hoje acabaram se tornando menos importantes do que quem nós seguimos nas redes sociais. Nós temos que ter um cuidado dobrado, principalmente porque nas redes sociais, geralmente a gente vê pessoas que já estão onde nós gostaríamos de estar. Então você segue aquele famoso que já conquistou o que você tem vontade. Então se você fica vendo aquele cara que sempre está em festa, que sempre está em balada, você vai se tornar essa pessoa. Se você vê você segue uma outra pessoa que sempre está estudando, que tem empresa, que é casado, você tende a se tornar esse tipo de pessoa também. O terceiro ponto seria sobre educação e algumas habilidades que são valiosas para a nossa vida. A educação é muito importante, muito mais do que eu imaginava antes de eu ter 20 anos, quando eu era um adolescente ainda. Nós temos, principalmente quando estamos na escola, nós temos esse pensamento que o estudo não serve para nada, que tudo que a gente está vendo não vai ter utilidade na nossa vida. E realmente muita coisa que você vai ver na escola, você não vai aplicar verdadeiramente após você sair, mas o conhecimento que você vai ter, o objetivo do que estão te ensinando, não é para você decorar aquilo, mas para você entender como o mundo funciona. E não somente o conteúdo ensinado na escola, mas você aprender a buscar o conhecimento que você quer adquirir. Então, hoje nós temos um conteúdo muito fácil na internet. Se você quer aprender sobre investimentos, é só você entrar, pesquisar sobre investimentos e rapidinho você vai ter mais conteúdo que qualquer faculdade, qualquer
curso superior. E isso para qualquer tipo de coisa. Se você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a dirigir, etc. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que não vão nos levar a lugar algum. Quando a gente pode estar sendo produtivo, mesmo quando estamos consumindo entretenimento, por exemplo. Ao invés de assistir um vídeo de um influencer indo para balada, você pode assistir um empresário falando sobre como abrir um negócio. E nós temos hoje diversos vídeos de conteúdo educacional que acaba sendo algum entretenimento, que tem uma parte engraçada, que é interativo, que não vai te deixar entediado. E mesmo assim, acho que estudar é chato mesmo. Você sentar, você vai ter que tirar alguns momentos da sua vida que você vai sentar, vai ter que ler. Principalmente ler livros. Eu acho que ler livro é uma das coisas que... Eu nunca fui um cara que leu pouco, eu sempre gostei de ler. Eu acho que essa é uma habilidade que conta muito para a nossa vida, que nós podemos aprender muito com o que outras pessoas já passaram. Então, ao invés de você ficar sofrendo e tentando inventar a roda, é muito mais fácil você pegar um livro. Hoje você pode até ver um vídeo, mas eu acho que é muito importante ainda ler um livro e ver o que outra pessoa já passou e aprender com os erros e acertos dessa outra pessoa. Você consegue comprar um livro por R$ 40 que um bilionário escreveu falando sobre empresas, sobre negócio. Você vai ter esse conhecimento que você nunca teria no cotidiano. Você nunca sentaria com facilidade na mesma mesa que um bilionário. E com o YouTube, com livros, você consegue ter acesso a esse conhecimento. E principalmente, quando eu falo sobre educação, tem algumas habilidades que são mais relevantes para o mercado de trabalho. Mesmo que nós não queiramos aprendê-las, tem coisa que a gente não nos falam isso quando estamos na escola, que tem habilidades que o mercado valoriza mais. A gente acha que é só chegar e trabalhar, que eles querem nossa hora, é só chegar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, que é isso que o patrão quer. Mas não, o que as empresas esperam de nós, e mesmo que você seja um empresário, você vai contratar alguém, você vai buscar essas habilidades também, vai precisar delas. São habilidades que vão agregar para o negócio, que vão trazer mais dinheiro, que vão trazer simplicidade, é você resolver algum problema. E quanto maior for esse problema, quanto mais recorrente ele for um problema de difícil resolução, mais bem pago você vai ser. Então, algumas habilidades como vendas, por exemplo, comunicação. Hoje temos também redes sociais, você saber mexer com redes sociais, produzir conteúdo, editar vídeos, fazer anúncios, você falar bem, você saber vender um produto para outra pessoa. Tudo isso são habilidades que são muito mais valorizadas pela sociedade e não nos falam isso quando estamos na escola, quando somos adolescentes. E são habilidades que vão nos agregar em qualquer área da vida. Você saber se comunicar bem não vai te ajudar só a conseguir um emprego melhor, não vai te ajudar só a ganhar mais. Ele vai te ajudar a se relacionar melhor com a sua família, vai te ajudar a conversar melhor no seu relacionamento com a sua namorada, sua esposa. Você saber vender vai te ajudar a comunicar melhor. As redes sociais vai te ajudar a se promover caso você vire um empresário. Todas essas coisas são complementares para a nossa vida e nós deixamos passar esse tipo de conhecimento achando que é um conhecimento inútil. Muitas vezes temos até preconceito com quem tem esse tipo de conhecimento. Então você vê um vendedor, você fala, pô, é mais um vendedor. Quando você descobre que um vendedor em grandes empresas ganham mais do que pessoas formadas, que têm mestrado, doutorado, você descobre que não é o título que você tem, não é o conhecimento técnico que você tem que vai te fazer ganhar mais. E sim o que você sabe fazer com esse conhecimento, o que você sabe agregar para a empresa.
Por isso que essas habilidades são muito importantes e eu focaria muito em aprendê-las. O outro ponto é relacionamentos. Esse seria o quarto tópico. Muita gente fala em networking, mas eu acho que relacionamento nesse caso aqui seria tanto networking, buscando um retorno de outras pessoas, mas não somente isso, mas tratando também de família, amigos. Os nossos relacionamentos são a base para a nossa vida. A vida é feita de relacionamentos com... Você sempre está se relacionando com alguém. Quando você fala com os seus pais, quando você compra alguma coisa, você tem que comprar de alguém. Quando você vende alguma coisa, você tem que vender para alguém. Quando você vai na escola, né, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vão ter outras pessoas ao seu redor. E ter um bom relacionamento com outras pessoas, eu acho que é algo muito mais valioso do que nós pensamos que é. A nossa carreira profissional, tem uma frase que diz que de 100% da nossa carreira profissional, 20% é o conhecimento que você tem e 80% é os relacionamentos que você faz ao longo da vida. E isso é totalmente verdade. Quando você... Vou dar um exemplo aqui de 2 advogados saindo da faculdade, recém-formados. Um deles é péssimo em relacionamentos, não tem muitos amigos, não conversa com muitas pessoas, mas ele é muito inteligente, decorou todas as matérias da faculdade. Ele tem um conhecimento técnico absurdo. O segundo não é muito bom na faculdade, ele não decorou quase nada, não sabe muito das matérias, mas ele é ótimo em relacionamentos, tem vários amigos, conversa com todo mundo, e os dois resolvem abrir um escritório, cada um abre o seu. Quando começarem a atrair clientes, quem você acha que vai ter mais sucesso de imediato e também no longo prazo? Eu posso garantir para você que quem vai vender mais, vai ter mais clientes, vai ser o que tem mais relacionamento. As pessoas não importam necessariamente com o conhecimento que você tem, pelo menos no primeiro momento. Até porque se você não se comunicar bem, você não ter um bom relacionamento, as pessoas não vão saber do conhecimento que você tem. E mesmo que saibam, você provavelmente já passou por isso. Quando você vai em um restaurante, por exemplo, que ele tem um péssimo atendimento, só que a comida é boa, você vai voltar lá? Eu não voltaria. Eu prezo muito por um bom atendimento e eu acredito que muitas pessoas também. E a gente manter um bom relacionamento também com a nossa família, com amigos, com relacionamentos pessoais também, com namorada, namorado, esposa. Tudo isso é muito importante, tanto para a carreira profissional quanto para a nossa vida pessoal também. Tudo isso vai nos ajudando a melhorar, a ser pessoas melhores. E quando a gente fala de networking, muita gente acha que é só você chegar conversando, trocando ideia com outras pessoas, mas somente com o interesse por trás, que é ganhar dinheiro, ter alguma vantagem. E não é isso que vai te fazer ter bons relacionamentos. Porque a gente sabe quando a pessoa só está com interesse. É muito fácil reconhecer o interesseiro. Por isso você tem que tentar buscar relacionamentos verdadeiros. Você tentar ser um cara mais gente boa. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu pequei muito com isso na minha adolescência, de ser muito cabeça dura e achar que eu estava certo em tudo e que a opinião dos outros não importava. E assim, a opinião dos outros não importa para a sua felicidade, mas importa para todo o resto da sua vida. A pessoa não vai comprar de você se ela não gosta de você. A pessoa, se você tentar abrir um negócio online, a pessoa não vai te seguir porque ela não te acha gente boa, etc. Não vai te contratar se ela não vê que você é um cara de gente boa, entre aspas, né? Quando a gente fala gente boa, é um cara que você não tem que ser o cara mais legal do mundo. Se você só não for chato, você já tem grande vantagem.
E se você não for chato e fizer o mínimo, você falar um bom dia. A gente não sabe o poder de um bom dia. Se você der bom dia para uma pessoa, perguntar oi, tudo bem, todos os dias que você ver essa pessoa, você der um sorriso, só isso já faz você ganhar muitos pontos dentro da questão de relacionamento. Só isso já vai fazer essa pessoa mudar a concepção que tem de você. É só você ver na sua vida pessoal, a pessoa que chega para você te falando bom dia todos os dias e outro que passa com a cara fechada e nem te olha, você tem uma visão diferente. E essas atitudes simples nos fazem ter um desenvolvimento muito maior do que a gente imagina quando é mais novo. Esse é um dos principais pontos que eu mudaria, que eu faria diferente antes dos meus 20 anos. Agora, partindo para o último ponto, que também é muito importante, mas de todos esses eu posso dizer que talvez seja, entre aspas, o menos importante, mas ele realmente é importante, mas perto dos outros. Eu acho que se você trabalhar todos esses outros, esse quinto lugar ele acaba vindo como um bônus, que seria sobre dinheiro, investimentos e empreendedorismo. A gente ter conhecimento sobre dinheiro é sim muito importante. A gente saber como lidar com o dinheiro. Todo mundo vai lidar com o dinheiro do momento que nasce até o momento que morre. É uma coisa que não vai mudar na nossa vida. Para você nascer, teve dinheiro envolvido, teve um médico que fez o seu parto, não sei, teve remédio, compraram fraldas para você usar. Tudo isso são muitas coisas que envolveu dinheiro quando você nasceu. Você vai usar dinheiro ao longo de toda a sua vida, você vai ter que comer, vai ter que comprar roupas, vai ter que se locomover. Quando você morrer, vai ter dinheiro também, você tem que comprar um caixão, você tem que pagar o lugar que você vai ser enterrado, tem que fazer um funeral. Então é uma coisa que nós lidamos desde que nascemos até quando morremos e nós nunca tiramos um tempo para estudar sobre dinheiro e como ele realmente funciona. E você saber como o dinheiro funciona, como lidar com ele, faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia, de como nós vamos ver o mundo, como nós vamos lidar com a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Quando você está com um problema com dinheiro, quando você está com um problema relacionado a dinheiro, você desconta em outras pessoas, você fica estressado, fica triste, produz menos no trabalho, você estuda menos. Tudo isso impacta diretamente na sua felicidade, das pessoas ao seu redor. E nós sabemos lidar com o dinheiro de uma maneira melhor é muito importante, principalmente porque antes dos 20 anos eu acho que muita gente tem sonhos grandes relacionados a dinheiro. Todo mundo acha que vai comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, quer ficar muito rico. E eu posso falar que a grande maioria, depois de um tempo, acaba se desiludindo disso, mas eu já adianto também que não é impossível você alcançar isso, mas é que a maioria não espera que vai ter que se dedicar tanto quanto tem que se dedicar para chegar lá. E esse é um ponto sobre o dinheiro que ele não ajuda quem não entende ele. Então você entender sobre investimentos, sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar por você, como você pode mudar de vida verdadeiramente através do empreendedorismo, porque não existe investimento maior do que a sua própria empresa. E aqui é um ponto que nós somos preparados ao longo da escola. A escola por si só foi criada para você se tornar um empregado. O conhecimento que te traz a escola é praticamente para você ser um empregado. O empreendedorismo é uma coisa à parte que pouco se fala, principalmente quando estamos na escola. Todo mundo fala, você quer ser médico, advogado, engenheiro, mas ninguém fala, eu quero abrir uma empresa de salgadinhos ou algo do tipo. E
Não existe investimento maior do que uma empresa. Nada vai te dar mais dinheiro do que a tua empresa. Mas também vai te dar muito trabalho, você vai ter que estudar muito, vai ter que trabalhar muito. E se nós tivermos um tempo só para estudar sobre isso, eu acho que já vai fazer uma diferença muito grande na nossa relação, principalmente profissional. E ao longo de todo esse vídeo, todas essas coisas que eu falei, são coisas que eu tratei de um modo desleixado, algumas eu não sabia que existia na época, outras eu sabia, mas não dava a devida importância. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês a importância dessas coisas e como elas podem melhorar a sua vida. Você se tornar uma pessoa melhor. E esse é uma outra coisa que eu também aprendi depois, que é tentar buscar melhorar, ser uma pessoa melhor. E se você assistiu esse vídeo até aqui, pode ter certeza que você já se tornou uma pessoa melhor. Se você aplicar o que eu falei aqui, você vai se tornar uma pessoa absurdamente melhor. Pode ter certeza que você vai estar aí na frente. Eu não vou dizer que você vai estar à frente de outras pessoas, porque o seu único concorrente é você mesmo. Você deve se comparar somente com você, como você estava um ano atrás, um dia atrás, uma semana atrás, e como você está hoje, como vai estar daqui uma semana, um mês, um ano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que eu tenha contribuído para que você tenha aprendido com esse vídeo, que você tenha adquirido conhecimento, que eu consiga mudar a sua vida de alguma forma, para melhor, com certeza. Muito obrigado, até a próxima. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse.